Olá, está começando mais um Negócios e Soluções, uma conversa de empreendedor para empreendedor, fruto da parceria entre a TV Cultura e o Sebrae São Paulo. No programa de hoje você vai ver: higiene não é privilégio de grandes restaurantes. Comer um cachorro-quente no parque também pode ser uma lição de boas práticas. E os restaurantes de comida japonesa estão capacitando funcionários para garantir a qualidade dos alimentos servidos. Empresário dá bons descontos para quem compra à vista e assim consegue capital de giro sem recorrer a empréstimos bancários. Os empreendedores nem sempre dominam todos os termos de administração, mas o Negócios e Soluções está aqui para dar uma forcinha. Anote aí. Meu nome é Ivanildo, sou comerciante aqui da Rua Nova Barão, número 75. Gostaria de saber o que é capital de giro. Capital de giro é o dinheiro que sua empresa precisa para cobrir os gastos do dia a dia. Agora que você já viu o que é capital de giro, veja a solução que este empresário encontrou para conseguir o dinheiro necessário e tocar o dia a dia da empresa dele. A gente decidiu montar a Floros porque eu trabalhava no segmento de telecomunicações, atendia uma série de empresas do mercado de cosméticos, olhei para aquele cenário e vi, poxa, está crescendo isso há mais de 30 anos. Então, vai continuar crescendo, é um mercado de uma perspectiva enorme. E a minha esposa era farmacêutica, conhecia todo o processo de produção de cosméticos. A gente decidiu que ela deixaria a empresa, tocaria o projeto nosso e eu manteria a empresa com meu salário de executivo em uma multinacional americana. O único detalhe é que eu não tinha consciência de que, ao invés das vendas estarem aumentando, elas estavam, na verdade, morrendo. Porque no mercado de porta a porta, que é o formato de vendas que a gente decidiu operar o nosso canal, ele precisa de muita oxigenação. Toda hora você está colocando gente nova, etc. Porque quem trabalha nele tem um tempo de vida de mais ou menos 6 a 8 meses. Isso que eu não percebi. Para a empresa, para a indústria principalmente, tem um descasamento entre o tempo do investimento do dinheiro para conseguir o produto e o tempo em que você vai receber esse dinheiro do seu cliente. Né? E, curiosamente, quanto mais você fatura, mais você precisa desse dinheiro, que é o tão conhecido capital de giro. A gente dá até 12% de desconto para que o cliente antecipe o pagamento. Ele pague para a gente no pedido e não é pagar na entrega. Isso é muito importante. Então, o que a gente fez foi o seguinte: poxa, eu vou reduzir minha margem, oferecer uma vantagem extraordinariamente convidativa para os meus clientes, de maneira que eu consiga me capitalizar, não tomar dinheiro no banco, porque na medida que você toma dinheiro no banco, você tem certeza que você vai ter que devolver aquele dinheiro. Já quando você dá um desconto para o seu cliente, para que ele ganhe isso numa vantagem para ele, uma vantagem financeira, você tem a segurança de que você não vai estar tomando dinheiro no banco, vai estar recebendo um dinheiro que você não vai ter que pagar, realmente é o seu lucro. É bem verdade que eu vou crescer com menos velocidade, mas eu vou crescer com solidez. Hoje está aqui com a gente o consultor Alexandro Souza, do Sebrae São Paulo. Alexandro, esse empresário correu risco, diminuindo assim a margem de lucro em até 12% para conseguir dinheiro na frente? Não, na verdade, ele correu um risco calculado. Então, o primeiro passo que ele fez foi entender muito bem a dinâmica do seu negócio, os prazos que ele pratica no seu negócio, e aí partiu para uma estratégia. Então, é um caso raro, né? Porque eu acho que é o sonho de qualquer empresário, trabalhar com o dinheiro dos outros, principalmente do cliente. Sim, isso é um caso raro, mas é um caso daqueles empreendedores que investe uma parte do seu tempo analisando, fazendo os controles do seu negócio para poder enxergar isso. Uma vez que ele tem os seus controles, ele sabe o tempo que ele leva para pagar uma mercadoria que ele comprou e o tempo que ele leva para receber de volta o dinheiro desta venda, quer dizer, ele consegue enxergar possibilidades. Veja, ele reduziu 12% da sua margem,
né? É uma redução alta, mas isso passou a ser uma oferta muito interessante para o seu cliente. Então, e, evidentemente, nem todos os clientes, apesar dessa redução de 12%, se dispõem a pagar adiantado, nem mesmo na entrega, né? Exato. É no pedido. Exato, esta foi a grande sacada. Quer dizer, ele conseguir, além de reduzir e tirar no pedido e não na entrega, quer dizer, isso foi o grande pulo do gato desse empresário. Existem clientes que entram numa loja prontos para briga. É nessa hora que o vendedor tem que usar toda a habilidade para contornar a situação. Sabe aquele cliente que entra na loja nervoso, pisando duro e falando alto? A sua intenção visível é dar um show, é aproveitar a plateia da loja com o objetivo claro de intimidar os atendentes? E aí, como tratar esse tipo de problema tão comum? Leve-o para um local isolado. Isso corta a fonte de alimentação da arrogância e o desrespeito do cliente, permitindo que o atendente se concentre no problema. Durante a conversa, seja educado, use voz mansa e baixa, mas não em excesso para não ficar forçado e artificial. Nunca abra a mão do bom senso. Deixe o cliente falar. Não interrompa e nem tente antecipar respostas. Quando o cliente ficar calmo, você deve perguntar para tentar entender o caso. Só depois propõe uma solução. Eu disse proponha e não imponha. Caso o cliente não concorde com a sua proposta, peça uma sugestão. Negocie até que o cliente fique completamente satisfeito. Clientes satisfeitos são ótimas fontes de referência para você vender muito mais. E se você quer se aprofundar no assunto vendas, fique atento. Até o final do ano, o Sebrae São Paulo está oferecendo cursos nessa e em outras áreas de gestão empresarial com 50% de desconto. É a jornada Sebrae de capacitação. Procure o escritório regional mais perto de você. As informações também estão no portal do Sebrae. O endereço está aí na telinha, www.sebraesp.com.br. E depois do intervalo você vai ver. Mesmo na informalidade, dogueiros do Parque do Carmo mostram que higiene é fundamental para quem manipula alimentos. Antes não usava luva, né? Não usava máscara, não usava touca, não usava avental. Nós comprávamos a verdura aqui no sacolão próximo, né? E nós lavávamos aqui mesmo, né? Hoje eu trabalho de uma maneira diferente. Agora nós já trazemos ela lavada de casa porque a gente já faz o processo da higienização. Alimento que foi descongelado, eu não posso mais voltar para a geladeira. Esta importante mudança de atitude dos dogueiros do Parque do Carmo aconteceu depois de um curso sobre regras e normas de higiene. A gente aprende o que a gente não sabe. Sempre o que você aprende nunca é perdido. A prova de que a lição foi bem aprendida está no gosto do freguês. E também a gente tem observado que eles procuram fazer uma pesquisa. Eles vão nas outras barracas, olham e acabam retornando e falam, não, eu estive olhando, mas eu preferi vir aqui com vocês, que eu já vi que aqui a coisa está perfeita. Tudo é com luva, né? Tudo muito limpinho. Eu sou enjoado para comer, se tiver higiene, consigo. É o uniforme, né? A limpeza da pessoa, a higiene das mãos, a máscara que hoje em dia as pessoas usam, né? O consumidor, como sempre, tem razão. Além de se preocupar em planejar, divulgar, promover o negócio, quem trabalha com alimentos deve ter sempre na higiene uma importante aliada no processo de vendas. Mas para mim melhorou 100%. Vamos dizer que Na barraca de Dona Natalícia, mãe e filha fizeram o curso. O exemplo dos primeiros dogueiros incentivou outros colegas de profissão, que hoje estão aprendendo as boas práticas de higiene. Eu falo para eles fazer o curso que vale a pena. O curso de boas práticas de higiene exigiu investimento, mas o retorno compensou. Você fazendo um pequeno sacrifício vale a pena.
Os cuidados e técnicas que aprenderam também trouxeram outro tipo de resultado. Aqui, ninguém mais tem medo da vigilância sanitária. Olha, antigamente chegou uma fiscalização aqui, aí todo mundo correu, né? Porque estava incorreto, estava todo mundo, né? Hoje eles apareceram, só tá tranquila. Tranquila. Estão aqui com a gente a consultora Sandra Fiorentini, do Sebrae São Paulo, e a empresária Márcia Maluza, dona do restaurante Pura Gula, no bairro da Lapa, em São Paulo. Márcia, é bom negócio seguir as regras da vigilância sanitária, porque tem muito empresário que acha que vigilância sanitária está aí para atrapalhar o negócio dele. Olha, uma vez que eu também sou empresária e sou por isso que eu estou perguntando para você. Em meu restaurante, quando eu o adquiri, eu preferi fazer uma reforma na cozinha, onde o meu cliente não veria, mas isso por um princípio de nutricionista. E eu acho que é sem dúvida. Você consegue otimizar muito mais os seus trabalhos, uma vez que você tem áreas definidas, que você tem colaboradores treinados, capacitados para aquela atividade. Você consegue minimizar desperdícios. O princípio dessa legislação é essa coisa das áreas definidas, quer dizer, a área onde você trabalha com alimento in natura de um jeito, com alimento que tem refrigeração de outro e assim por diante? Isso. A legislação, no caso dos dogueiros, ela é básica, mas quando você tem um estabelecimento, a coisa se torna muito mais ampla. Você tem que expandir isso para equipamento, para procedimentos e áreas em geral, né? Agora, doutora Sandra, é caro seguir essas normas da vigilância sanitária? É um negócio que é só para grandes empresas? Não é caro. Basicamente são você estabelecer procedimentos, manual de boas práticas de manipulação de alimentos, separar a área de manipulação para a área de higienização dos utensílios, separar a área de onde você recebe os alimentos da área onde você faz o descarrego dos alimentos. Então, são hábitos que você cria, inclusive, com os seus funcionários também. Procedimentos de como você faz na hora que você recebe o alimento, como acondicionar, como higienizar esses alimentos, quanto tempo essa carne pode ficar fora da geladeira, qual é o tempo de refrigeração, qual o tempo de aquecimento, em que temperatura tem que ficar, por exemplo, os molhos, etc., para que ele mantenha a qualidade. Então, não é um sistema caro, mas ele exige o quê? Alguns detalhes. Óbvio, vai existir alguns investimentos. Por exemplo, nas instalações, você tem que ter tela milimetrada nas aberturas, portas com sistema de fechamento automático. Nos banheiros você tem que ter, vamos supor, cestos com lixeira com pedal. São alguns investimentos você tem que fazer. A estrutura você tem que ter azulejamento até o teto, piso liso e lavável. Quer dizer, mas tudo isso, por trás disso, existe uma lógica. É aquela de que você tem que evitar o risco da contaminação. Da contaminação dos alimentos. E até, assim, você preservando, evitando a contaminação dos alimentos, você preserva o alimento e reduz o quê? O desperdício. Então, aquilo que você tinha de desperdício, você recupera, né? O investimento que você for fazer, você acaba recuperando com a redução do desperdício e o aumento da clientela, que vê um ambiente mais saudável, mais higiênico, com certeza ele vai preferir aquele que não aplica as boas práticas de manipulação de alimentos. Agora, mudou a legislação recentemente. Em março deste ano começou a entrar em vigor. O que do ponto de vista de filosofia, sem a gente entrar no detalhe, o que foi a principal modificação? Bom, do que nós vimos da vigilância sanitária, o interesse era de melhorar todos os restaurantes, principalmente em decorrência do turismo, né? A área de alimentos que recebe o turista estrangeiro, que é muito mais exigente do que o consumidor brasileiro. Então, isso foi levado a nível nacional para que todos pudessem cumprir. E a lei entrou em vigor em março. A partir daí, a vigilância sanitária ela pode orientar, mas ela já pode autuar. Bom, o ideal é que eles se formalizassem, né? Primeiro lugar, a fim de que eles pudessem, inclusive, ampliar o seu mercado. Porque eles estando formais, eles vão poder vender para empresas, ampliar o seu mercado. Segundo ponto é respeitar integralmente as normas da vigilância sanitária, independentemente deles estarem ou não, né? Na formalidade. Por quê? Se de repente ela vende uma coxinha deteriorada para um buffet ou para alguma empresa e algum funcionário, alguém passa mal com aquilo, ela vai ser responsabilizada.
Mesma coisa o comerciante, né? O dono de um restaurante, de uma lanchonete. Qualquer pessoa, qualquer consumidor que passe mal, ele vai ser responsabilizado por aquilo. E a partir do momento em que ela já é informal, em que ela não pode identificar quem são os seus fornecedores, nem que ela mantém as boas práticas de manipulação de alimentos, ela vai ser responsabilizada em 100%. Vou fazer uma daquelas perguntas que jornalista agora adora fazer, que é de reduzir tudo a uma coisa única. Mas se vocês tivessem que dar uma recomendação para quem está entrando nesse ramo, dizer, bom, eu vou ganhar a vida agora tornando-me um empresário, um empreendedor nessa área dos alimentos, qual seria a recomendação? A minha seria que faça direito. Siga as resoluções, porque não é tão caro assim, eu digo, porque eu sinto isso na minha pele. Né? Não precisa ser nada, você não precisa, vamos supor, fazer uma reforma na sua cozinha e colocar o melhor piso que existe no mercado, o mais sofisticado. Você pode colocar um piso de boa qualidade que mantenha todas as características necessárias para não ter uma contaminação, para não ter o desenvolvimento de um bolor, para não quebrar com facilidade e ficar ali um buraco. Você pode ter seus funcionários uniformizados, você pode fazer a análise laboratorial deles, os exames médicos. Hoje em dia existem muitas empresas que facilitam esse serviço e todas as pessoas que são donas de restaurantes, proprietários, eles devem saber o que eles precisam observar na escolha de um fornecedor. Além disso? Até na sequência do que ela colocou, que cautelas tenho que tomar. Então, primeiro, se eu vou entrar no negócio, não adianta não querer seguir as regras. Eu já tenho que montar um negócio sabendo das regras que eu tenho que fazer. Eu não vou perder com isso. Eu vou melhorar minha clientela, vou melhorar a aparência do meu estabelecimento, vou fidelizar essa clientela. Por quê? Porque ela sabe que lá ela tem um alimento seguro. E ainda, não corro o risco de ser acionado por qualquer consumidor, porque eu vou ter como provar, vou escolher quem são os meus fornecedores, buscando ser pessoas legalmente estabelecidas, buscando selecionar quem são os fornecedores, os alimentos, mantendo um manual de boas práticas. Então, eu vou ter como provar, inclusive, que eu mantenho tudo dentro da legislação, a fim de não sofrer nenhum tipo de sanção. Obrigado, doutora Sandra. Obrigado, Márcia. E agora, anote aí os principais pontos da nossa conversa. Todo estabelecimento deve se adequar às novas normas da vigilância sanitária. Seguir as regras da vigilância sanitária exige algum investimento, mas não é caro. Aplicar as normas diminui o desperdício de alimentos e aumenta as vendas. Mesmo quem produz alimentos em casa informalmente deve seguir essas normas. Seguindo as regras, você conquista clientes para sempre. Se você quiser falar com a gente, mande um e-mail para o endereço sebrainatv@sebraesp.com.br. Ou então entre no portal para mais informações. O endereço está aí na telinha, www.sebraesp.com.br. A gente volta logo depois do intervalo. Quem trabalha com alimentos sabe bem a dor de cabeça que dá quando alguma coisa sai errada, mas é possível evitar problemas. Veja o trabalho destes restaurantes japoneses para garantir a qualidade do que eles servem. Famosa por sua gastronomia, São Paulo tem hoje cerca de 300 restaurantes japoneses. A culinária oriental começou como um negócio de família e se profissionalizou nas últimas décadas. A culinária japonesa, no Brasil em geral, ela surgiu exatamente disso, de pequenos donos que faziam, eram eles que faziam, a esposa que servia, né? E houve essa necessidade de profissionalização no mercado, principalmente em São Paulo. No início deste ano, os restaurantes japoneses enfrentaram um problema com o armazenamento. Neste momento de crise, a ABCJ reafirmou o seu compromisso de qualidade e respeito ao consumidor. Este ano, a entidade que reúne os proprietários de restaurantes japoneses no Brasil firmou uma parceria com o Sebrae. O objetivo, investir em qualidade, ingrediente essencial na receita de sucesso de qualquer empreendimento. E quando se fala em qualidade, se fala em higiene. O programa ele tem como objetivo capacitar as empresas para a implantação de boas práticas. Então, práticas de higiene.
Na verdade, quando se trabalha com as boas práticas, tem que se preocupar desde como eu vou manipular e como eu vou conservar esse alimento até chegar ao consumidor. O risco de uma denúncia para esse estabelecimento de um consumidor que veio a desenvolver uma doença, até ele conseguir se desvencilhar dessa acusação, ele já perdeu a confiança dos consumidores. Não é apenas higiene e manipulação, é estocagem, processos de compra, de entrega, fornecedores, enfim, é uma sofisticação que abrange todos os processos de produção e aquisição do material. O programa está disponível a todos os empreendedores do ramo de alimentação. Basta procurar o Sebrae. Este programa é um programa que pega restaurantes, mas ele vem desde lá da base do campo, passando pela indústria, depois pelos fornecedores, até chegar aqui na mesa do restaurante, onde a qualidade tem que ser colocada. O investimento em segurança alimentar faz toda a diferença nos negócios. A qualidade, sem dúvida nenhuma, é o maior tempero que um bom restaurante pode ter. Acima de tudo, é um compromisso que a gente tem com a população. Fique agora com as dicas de Sandra Chamas. Jorge, atende, troca! Está na maior confusão. Você não acreditaria nisso, Jorge? No próximo fim de semana ela estará aqui. Ela não deu certeza de trazer, mas... Nós somos distraídos, mas até gostam da gente. Nós nos merecemos. O meu tempo está acabando, eu não sei o que eu faço. A minha paciência acabou rápido. Jorge, você tem que fazer alguma coisa. Você viu aí no filme o recado imenso que ela deixou na secretária eletrônica. Isso não funciona. Hoje em dia ninguém pode perder tempo e muitas vezes nós nos comunicamos através de recados nas secretárias eletrônicas. Algumas vezes gravamos mensagem no nosso aparelho que acabam ficando muito longas e as pessoas não têm paciência para esperar até o final. Um recado simples e claro, com a voz da pessoa mesmo, é mais prático. Algo como, aqui é fulano, deixe seu recado e eu retorno em seguida, obrigado. Agora, quando é a nossa vez de deixar um recado, aí sim é melhor falarmos com calma para a pessoa poder entender, principalmente o número do telefone. Acho que todo mundo fica irritado por ter de voltar à gravação várias vezes para entender um recado dito às pressas. E se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, entre no portal do Sebrae São Paulo. O endereço é www.sebraesp.com.br. Lá você encontra todas as informações sobre o programa e os assuntos que são discutidos aqui. Se preferir, mande um e-mail para a gente. O endereço é sebraenatv@sebraesp.com.br. O Negócios e Soluções fica por aqui. Mas na próxima semana a gente certamente vai discutir um assunto que todo empresário precisa saber: o capital para o investimento. Até lá!